Pessoal, se vocês moram num centro urbano, eu aposto que você se sente na época das cavernas, quando usa dinheiro físico para pagar qualquer conta. Ou principalmente quando você vai numa agência do banco até um caixa eletrônico. Isso porque, em 2021, 7 em cada 10 operações bancárias brasileiras foram feitas pela internet, segundo o estudo da Febraban. 40 bilhões de reais em dinheiro em espécie deixaram de circular entre janeiro e outubro de 2021, segundo o Banco Central. De acordo com uma pesquisa da Opinion Box, em 71% dos entrevistados acreditam que o digital vai eliminar o dinheiro do papel do futuro. Eu estou incluso com certeza nessa estatística. Essas são apenas alguns exemplos aí de dados que comprovam que o futuro dos pagamentos já está ocorrendo nesse momento. Esse é o 8º episódio do Fintech Trends, o podcast da Plug sobre inovações que estão transformando o mercado de serviços financeiros. Todo mês a gente traz um novo tema com participação de especialistas nesse universo todo. Meu nome é Bruno Loyola, eu sou cofundador da Plug, vou comandar esse bate-papo hoje aqui. Ao meu lado tenho o prazer de estar com a Ana Zucato, CEO e fundadora da Nó. Ana, muito obrigado mesmo por participar, por aceitar, estava super empolgado para falar contigo. Eu já te falo que eu sou um fã da Nó desde que eu vi alguns posts de você, uns posts seus no LinkedIn, já entendi um pouco, acho que eu entendi um pouquinho da dor que você estava solucionando. Eu falei, como não tem um produto desse antes, assim? Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho antes da Nó, quem é a Ana, como que você chegou e falar um pouquinho da Nó, obviamente. Obrigada por estar aqui. Depois eu quero te contar como que não existia isso antes, né? Porque eu acho que parte da nossa disrupção tá em poder criar. Antes não dava. Bruno, muito obrigada por estar aqui. Acho que é muito legal. Adoro criar conteúdo, principalmente sobre inovação, startups, tecnologia. Acho que hoje em dia a galera tá ouvindo muito, vendo muito, lendo muito. Então, vamos nessa. Boa. Quem sou eu? Sou aqui de São Paulo, tenho 33 anos e sou formada em administração, que é uma carreira super coxa e super generalista, né? Então eu lembro que eu tava na GV e a minha única regra que eu criei ali quando eu fui procurar emprego era: nunca vou usar uma roupa social na minha vida. Eu olhava todo mundo indo pra consultoria e pra banco e eu lembro de eu ver no mural da GV assim pela primeira vez, startup. E eu não sabia o que era aquilo, isso era 2007. Eu falava, o que é isso? Então a minha carreira foi para startup por exclusão. Eu não queria nada tradicional, eu queria trabalhar com alguma coisa que eu gostasse e inovar, criar coisas novas do meu jeito, né? Então Você já tinha ideias na faculdade assim, de coisas não novas? Era essa pessoa, eu não era essa pessoa. Eu fazia lista de problema. Eu ficava listando assim, tudo que deu errado no meu dia, tudo que dá pra melhorar, tudo que eu via que era problema gigante que não tinha sido resolvido ainda. É uma mentalidade super de startup, né? Mas pode acreditar, se você pegar um bloquinho de notas e falar, eu vou anotar todos os problemas que eu tive no meu dia, você vai querer empreender, porque você fala, tem muita coisa pra resolver. E aí, fui time de fundação de um dos primeiros e-commerces de moda feminina no Brasil. E a minha história, então, com meios de pagamento, começa num momento que ninguém pagava online. Ter feito parte de um e-commerce em 2011, sei lá, era as pessoas indo no nosso escritório para pagar com dinheiro, porque elas não acreditavam no online. Pula para hoje, né? Olha esses dados que você acabou de comentar e é completamente bizarro o que acabou de acontecer no mundo e no Brasil. Então, eu me sinto, tipo assim, muito antiga. Eu sou o homem das cavernas, né? A mulher das cavernas nessa história. E daí depois, logo já migrei pro Guia Bolsa, porque eu falei, cara, quero entrar nesse negócio de fintech. O Guia Bolsa era uma das poucas que existia. Fui trabalhar lá, fui também parte do time de fundação, construímos um dos primeiros produtos de empréstimo pessoal do Brasil. Não existia Plug, tudo era mato, então não existia Open Finance e a gente estava ali, tipo, digamos assim, à frente do tempo. Total, desvendando e foram pioneiros, sem dúvida nenhuma, com o que a gente está falando que é o Open Banking hoje, que tá, mas o Guia Bolsa começou há muito tempo atrás. Tanto que o Thiago, que é fundador, hoje ele tá numa das cadeiras do Open Bank, ali, mega influente e criando tudo isso, mas assim, a gente tava olhando isso há muito tempo. E foi ali onde eu conheci o Turra, que é um dos meus sócios, né? O Turra e eu, a gente criou esse primeiro produto de empréstimo e a gente comeu muita terra ali no Guia Bolsa, por assim dizer. Era uma época de startups raiz, digamos assim, que não tinha nenhuma. Todo mundo olhava e falava, o que você tá trabalhando aí? Não faz sentido nenhum. Tipo, meu pai, meus amigos, sabe? Vai pra banco, vai pra consultoria. Vai pra banco, consultoria, super inteligente, formada na GV, né? Naquela época importava muito esse negócio de faculdade. E eu olhava e falava, nossa, eles estão vendo, pula pra hoje, né? Todo mundo trabalhando em startup. Virou moda. Virou moda, tipo, descolado e legal. E, enfim, a gente tava lá num cenário onde você captar 500 mil reais era uau! Onde você pôr um aplicativo na rua era difícil
pra cacete, onde você tem uma infraestrutura que conecta bancos, era impensável. Então eu fiquei ali, construí isso, depois fui pra Intuit, que era uma Big Tech do Vale do Silício que estava entrando aqui. Ali foi meu momento síndrome de impostora, tipo, não sei o que eu tô fazendo, o Brasil não sabe o que tá fazendo em termos de criar produto digital, criar tecnologia, criar dados. Então eu fui ter essa experiência numa empresa gringa que estava entrando aqui, foi o máximo. Depois trabalhei um ano em antifraude como country manager numa outra empresa. Então, assim, sempre com produto, sempre digital, praticamente sempre em fintech ou startup. E aí fundei a Nó. A Nó vai fazer um ano agora, vai fazer um ano da nossa captação agora em outubro, mas parecem 20, né? Como você bem sabe melhor que eu. E a Nó é a primeira carteira compartilhada do Brasil. A gente quer resolver um problema que todo brasileiro tem. Alguns sabem que tem, alguns não sabem que tem, porque a gente está muito acostumado. Aí você falou, como ninguém nunca resolveu isso antes, sabe? Porque não dava. A gente precisava do nosso país 80% bancarizado, que é o que finalmente chegamos. A gente precisava estar nesse momento que está se discutindo o fim do dinheiro, sabe? Que é uma disrupção bizarra. E era impensável há pouquíssimo tempo atrás. A pandemia, a única coisa boa que a pandemia trouxe foi isso. Tá? Acho que duas, né? A aceleração do dinheiro digital. Digitalização total. E o fato que as pessoas repensaram o jeito de trabalhar. Para mim, isso é uma coisa que eu acredito que vai ser muito bom para o nosso futuro como humanidade. Mas foi muito legal. Então, a gente chegou no momento que tá a galera bancarizada e as pessoas entenderam o que é dinheiro online. Você falou aí, né? Nos grandes centros já é uma movimentação de dinheiro online bizarra, mas eu seria ainda mais específica. 40 menos, as pessoas que têm menos de 40 anos... Não usam. Entendeu? Eu cheguei, eu tava morando fora, eu voltei pro Brasil há 1 ano e 10 meses. E como eu tava também trabalhando com isso, meio freak, assim, pensando nas coisas, eu falei, eu vou ver quanto tempo eu aguento sem usar um dinheiro em papel. Teve 2 momentos na minha vida só que eu precisei nesse 1 ano e 1 ano e 11 meses que eu voltei pro Brasil. Um foi pra um flanelinha que na rua aqui em São Paulo começou a pedir dinheiro, eu falei, cara, te faço um Pix, e afinal a gente conseguiu fazer um Pix, que ele pegou um Pix de um amigo e tal, e teve quase uma briga ali. E o outro foi no jogo do Guarani, que infelizmente dentro do Brinco de Ouro ainda não aceita o pagamento digital. Mas enfim, foram 2 momentos só e eu viajei bastante, eu fui pro interior do país e obviamente esse 71% aqui talvez seja até mais, ou com certeza concentrado num grande centro urbano é muito maior que isso, né? Mas é engraçado, porque, por exemplo, ano passado saiu um decreto da ABECS, que é a Associação Brasileira de Cartão de Crédito, que decretou que toda maquininha tem que agora ter a capacidade de aceitar a aproximação. Então, é lei, é regra para você poder operar, entendeu? Então, por mais que talvez ainda não seja comum, a infraestrutura já tá caminhando para lá, sim ou sim, não tem questionamento, sabe? Perfeito. Inclusive, eu tava na Europa, quando começou a captar o touchless, né, o card, sem você, a aproximação mesmo, na Europa não tinha muito ainda. Eu vi que no Brasil, pelo menos em São Paulo, aceitava em todo quanto é lugar há anos já, e na Europa não tinha. Hoje, obviamente, já mudou toda a infraestrutura também. E essa infraestrutura é essencial para a gente conseguir fazer essa digitalização. Então, o momento que a Nó precisava de toda essa mudança de infraestrutura para acontecer. Mas, Ana, como que foi entre desses problemas que você estava anotando ali, qual foi a dor que você sentiu? Falou, putz, precisa de uma Nó na vida das pessoas. Como que surgiu a ideia? Como que realmente você... Pelo menos quando eu tenho novas ideias, assim, eu não durmo à noite. Aí eu fico pensando, não é possível que não tenha uma solução para esse problema. Como que surgiu isso para você? Muito engraçado. Então, assim, hoje, eu olhando para trás, eu falo, foi uma junção de muitos pequenos sinais. Mas teve um momento específico e eu vou chegar nele. Então, os pequenos sinais foram, desde a minha casa, que tinha um esquema assim, meu pai trabalhava, minha mãe é dona de casa, ele trazia o dinheiro e ela pagava as contas. E eu olhava aquilo, minha mãe tinha software, olha que inovadora, ela tinha um software que ela copiou da minha escola, que a minha escola usava para fazer gestão, ela trouxe para nossa casa para organizar tudo. Moderninho? Não, bizarro, assim, totalmente à frente do seu tempo, mas eu cresci minha vida inteira com, tipo, um monte de recibo em cima da mesa ali, que era coisa, gasto meu, dos meus irmãos, e que ela tinha que ficar fazendo aquilo. Eu olhava e falava, gente, que bizarro, né? As contas da casa, entendeu? Depois, fui para e-commerce e percebi que muito do e-commerce era compra conjunta, compartilhada, digamos assim. E aí no GuiaBolso, evidente, tipo, escancarou a quantidade de gastos que são feitos por 2 ou mais pessoas. Mais comum é casal, pessoas que moram juntos, repúblicas. Mas você parar pra pensar,
todos, a gente começou a fazer pesquisa, a gente entendeu que 80% do seu dinheiro é compartilhado. Se você tá nessa faixa de 25 a 40 anos, é tudo. É o almoço que você vai, é a casa que você mora, é o carro que você aluga, é a educação do seu filho, é bizarro. E aí foi no começo do ano passado, quando o Fê, que é o meu terceiro sócio, me chamou e falou assim, vamos fazer uma conta conjunta digital? E eu assim, não, ninguém usa isso. Tipo, como assim? E aí, assim como a gente viu essa digitalização das finanças, conta conjunta é um produto que não evoluiu. Se você parar pra pensar, só bancão oferece. Então a gente começou a pensar muito assim, tipo, será que essa é a próxima disrupção? É conjunta? É pegar todo mundo que já se bancarizou online e juntar a galera? Porque afinal eles já estão fazendo isso, só que de jeitos gambiarrentos, né? E aí a gente começou a prototipar. E tal, a gente entendeu que conjunta da maneira como é, não rola. A galera não curte, você não quer, tipo, se amarrar tanto assim. E aí a gente criou a nó. A nó é um nó, mas que faz e desfaz. Ela é compartilhada e não conjunta. E ali, eu lembro que foi assim, depois de falar com 5 usuários que a gente começou a fazer pesquisa e ver como eles dividiam os gastos, que a gente falou, mano, tem um problema aqui. Lógico. A gente se convenceu ali. Então a hora que eu não dormi foi nisso. Eu lembro que era sexta de manhã, eu falei com o Fê pela primeira vez sobre isso. Sábado ele estava em casa, a gente estava prototipando. Ele também. Ideias borbulhando na cabeça. Ele também vende produtos. Sábado a gente, tipo, reunião. Domingo à noite a gente falou, cara, tá aí. E aí, olha que louco. Eu fui morar com meu marido na pandemia. Meu namorado na época virou meu marido na pandemia. Eu era igual a minha mãe. Eu tava lá pagando as nossas contas, entendeu? A casa era minha e ele veio morar lá porque ele é gaúcho e aí, tipo, fazia mais sentido. E os boletos chegavam no meu CPF. Quem pagava? Eu. E aí eu tinha que ficar anotando no Splitwise, que é uma ferramenta que existe que você fica imputando ali os gastos pra controlar. Fê, quanto você me deve, quanto que eu te devo e tal. E era um saco. Só que eu não tinha percebido. Olha que louco. É isso que eu falo quando tá tão enraizado o comportamento, quando o ser humano pensa que não tem solução mesmo, que ele se acomoda com uma solução podre. Exato. Ruim, trabalhosa, sabe? É igual a 10 anos atrás você pensar, pode existir um cartão sem tarifa? Posso pedir um cartão online? Não, você não pensava. E aí, de repente, pá, você pensa. Então foi uma junção de coisas. Quando a gente tá acostumado com mudar o hábito, primeiro é muito difícil e tá acostumado com coisa ruim, as pessoas tendem a simplesmente não mudar, né? Muito acostumado com ruim, né? É muito difícil. E até hoje, assim, tem muitos usuários que falam, não, mas eu não divido o gasto. Não, mas é mal fácil. Daí eu falo, mas é fácil como? Aí eles me abrem assim, uma planilha do Excel, com 50 abas, 10 gastos, 80 mil fórmulas que ninguém entende. Daí eu falo assim, gente, não é nem um pouco fácil. Ô, Ana, você sabe que a primeira vez que eu ouvi sobre a nó, eu senti a dor. Eu morei em República. Olha. Morei com 12 caras em São Carlos, uma república, uma bagunça que tinha um controle financeiro bem feito, mas assim, pelo Excel, aquele negócio de... Tinha N fórmulas dos engenheiros ali num baita do Excel para você conseguir dividir as contas da casa. Eu falei, existisse uma nó naquela época, ia solucionar um problema muito grande aqui, que levava tempo, era muito sujeito a erros e tudo mais, não era tão claro. E aí, foi muito claro para mim associar isso à república que eu já dividi a conta. Aí pensando em casa também, da mesma forma, com minha esposa, ela tem o Excel, faz o controle ali como ninguém, mas poderia ser alguma coisa muito mais eficiente, a tecnologia pode ajudar bastante. Pede o seu agora. Vou pedir. Posso mostrar pro pessoal aqui? Esse é o meu cartão, mas assim, você ganha essas bolinhas e decora como você quiser, tá? Ai, que legal, então, que bacana. Então, esse é o meu, né? Tipo, cada uma pessoa faz como quiser. A ideia é que as bolinhas... Porque como você vai ter 2 cartões desse na sua casa, tipo, no seu caso, o seu é da sua esposa, no meu caso, o meu é do meu marido, e os 2 são brancos, a gente precisa saber qual que é de quem. Legal. Muito difícil você ler nome e tal. Então a gente falou, usa as bolinhas pra ficar bem fácil de saber. Mas tem um outro simbolismo, se você me permite contar. Não sei se a gente... Por favor. Essas cores são as cores dos bancos que existem no nosso país. E isso aqui é a nó levantando uma bandeira branca, porque o nosso carteira é branco, para falar, cara, a gente não está disputando com vocês. A gente quer criar uma nova onda de fintechs. E aí, entrando mais no tema do nosso podcast, tipo, o Brasil acabou de passar por essa primeira onda, vamos bancarizar todo mundo. O seu primeiro cartão de crédito digital, o seu primeiro empréstimo digital, o seu primeiro banco digital, o seu primeiro seguro digital, certo? E a gente entende que vai acontecer com a gente o que está acontecendo, por exemplo, na Ásia já. Os bancos, eles viram rails. Eles viram infraestrutura
que faz tudo o que você precisa fazer, mas que permite que agora com o Open Finance, você sabe disso melhor do que eu, vem uma camada de pura experiência, Perfeito. que se pluga em cima dos bancos e movimenta dinheiro para os casos de usos mais diversos que existem, nichado. Então, assim, é super unbundling, né, que a gente fala. Tipo, ao invés de você entrar num aplicativo de banco e ter 1000 coisas pra você fazer, você pode pegar empréstimo, pegar dinheiro, fazer Pix, pagar boleto, comprar batedeira, porque, né, tem isso. Não, na nova você vai gastar em grupo. Só. Entendeu? Então a gente vive aqui. Perfeito. Então isso é a nossa bandeira da paz. Assim. Muito legal, muito legal. É um simbolismo secreto que ninguém sabe. Para algumas pessoas adorei. Eu conto. Agnóstico com relação ao banco. Perfeito. Ótimo, Isso. Ótima ideia. E você comentou sobre esse processo que está ocorrendo agora e na Ásia, talvez um pouco mais avançado, onde os bancos estão fazendo o básico ali, servindo, oferecendo serviços financeiros que, vamos falar, é chato, é boring, né? Tem uma tecnologia por trás ali muito forte, muito enraizada, que é difícil você manter. E os bancos fazem isso muito bem, né? Mas eu sou daqueles, quem tudo quer, nada tem, né? Então se você pega uma conta do banco verde, laranja, ou o que seja, que fala que tem uma conta para todo mundo, você não consegue servir todo mundo muito bem, né? E eu acho que aí é onde entra o que você comentou muito bem, que é oferecer nichos, né? Entendeu? Então, não é para todo mundo? Não, se eu vivo sozinho, talvez não faça sentido, apesar de eu achar que essa pessoa que vive sozinha ainda faz compras, talvez, compartilhadas, né? Mas eu gosto bastante da forma de nichar. A gente tem, na Plug a gente tem clientes, por exemplo, de bancos digitais para PMEs, bancos digitais específicas para alguns nichos de mercado, que faz todo sentido, né? Você não pode tratar um caminhoneiro igual um microempreendedor ou uma grande corporação. E eu acredito que a gente está entrando agora numa era de fintechs de novo, igual eu falei, que cresceu tudo muito rápido, foi muito bom porque digitalizou, bancarizou, deu acesso. E agora que tá todo mundo aqui, tipo, beleza, qual que é o próximo passo? Então as pessoas, elas querem se sentir que elas estão bem servidas, elas são muito exigentes em termos de experiência, ficaram, né? Elas são ainda mais exigentes em termos de segurança e infraestrutura e senso de comunidade e pertencimento. Então, que são movimentos que alguns neobanks fizeram muito bem no nosso país, são referências mundiais, mas que estão aqui para ficar. Então, pensa, há 10 anos atrás, ninguém olhava para você e falava assim, Bruno, esse botão aqui tá ruim, não funciona, não gostei. E hoje, 100% dos meus clientes me falam isso diariamente. A barra da galera tá aqui, ó. Eles conseguem olhar um aplicativo e criticar, e dar feedback, e ajudar a gente a criar. Todo mundo tem voz, né? E consegue Todo fazer. mundo tem e é voz. importante, né? É maravilhoso. É graças a Deus, assim, Exato. porque senão você fica preso na sua cabeça, você como empreendedora. Eu imagino que você sinta isso também. Mesma coisa. A gente fica lá assim, tipo, ai meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço? Toda vez que isso acontece, eu falo, deixa eu falar com alguém que tá usando ou não. E aí a gente fala, e a gente vê, a gente lê pesquisa, e a gente fala, ai, demais, obrigada. Tipo, porque só assim pra gente fazer um produto muito bom. Ouvindo e observando, sabe? Olha que curioso, ontem mesmo, a gente roda uma pesquisa de NPS lá, depois de 7 dias você começa a usar na basicona. E a gente lê, todo mundo. Tem um canal do Slack que chega lá todas as respostas. E ontem uma menina fez um comentário ali de uma feature que a gente subiu, tipo, há 3 dias. E aí o Fê, que é meu sócio, mandou uma mensagem pra ela, falou assim, ó, tá no ar. E daí ela respondeu assim, eu não estou acreditando... Não, ela falou assim, eu não estou acreditando que alguém leu o meu comentário. Que legal. Olha isso. E ela falou, vocês são de verdade? É real isso? Não só vocês leram, como a feature que eu acabei de pedir tá no ar? Então, assim, olha que louco. Do mesmo jeito que eles são exigentes, na hora que a gente fala entregamos, é uau. Por quê? Porque ninguém entrega. Então ainda, se a gente quer essa camada de experiência aqui, a gente tem que fazer o nosso trabalho muito bem, sabe? Tem que ouvir esse cara, não tem jeito. Tem que ouvir todo mundo e tem que fazer um trabalho muito bom de falar os nãos. Por isso que a gente fala, tem muita gente que não vai usar nó. Tem muita gente, a nó não é pra todo mundo ainda, entendeu? E se eu tentar fazer pra todo mundo, eu vou quebrar. É pelo menos a maneira como eu enxergo. Isso aí, perfeito. Acho super claro. Você tinha comentado num aplicativo também, que também eu associei, que é o Splitwise. Há anos eu usei o Splitwise e foi um daqueles aplicativos que eu falei,
Teve alguns aplicativos que baixaram ali e falou, putz, há muito tempo atrás, falei, meu, aqui dá pra ver o poder da tecnologia muito forte pra um problema muito fácil. O primeiro eu acho que foi o Shazam. Aí o Shazam é muito antigo, meu, é muito antigo. Você fala, cara, você aperta o botão, você descobre que tá tocando no ambiente, assim. Hoje parece meio óbvio, mas, meu, não sei quando foi inaugurado. Foi muito bacana. E o Splitwise também, era uma dor quando viajava com amigos, qualquer coisa, você tem uma dor muito grande. Meu, coloca no Splitwise que esse negócio vai resolver, né? E aí, se você conseguir falar a semelhança do Splitwise ali, para quem não sabe, o Splitwise é um aplicativo onde você consegue fazer essa gestão de gastos em grupo, né, de uma forma, numa interface bem interessante. Só que o Splitwise falta uma perninha que é essencial, que é do pagamento, né? Então o Splitwise fala assim, divido eu divido o grupo aqui, você deve 20 para esse, 30 para esse aqui recebe 50. Isso. Sempre faltou, pelo menos, eu não sei se hoje já existe no Splitwise alguma forma de pagamento, mas essa parte final do pagamento, que é o que tem mais fricção, não existe ainda, né? Eu acho que a Nó vai ajudar a resolver esse grande problema, certo? Total. Tem 2 grandes problemas no Splitwise. O primeiro é que ele é manual, então você tem que imputar todo o gasto. Você tem que lembrar. Você tem que lembrar a galera de, você pôs lá, pôs, não pôs, porque senão você não consegue fechar e fazer o acerto da conta. E depois é pagar. Esse momento a gente chama de festa do Pix. É festa do Pix, pra lá e pra cá, e todo mundo começa, tipo, pagou, não pagou, você tem que cobrar seus amigos. Então, ele resolve um probleminha num processo que é muito pequeno, que é assim, o cálculo, a triangulação do cálculo. O que você vê nas repúblicas hoje é eles fazendo em Excel, que você vê em muitos casais e muitas famílias fazendo no Excel mesmo, e tá bom, uma galera usa Splitwise. E o terceiro grande problema que eu falo é um problema que mais me incomodava. Não era esse nem esse, mas isso é uma opinião muito pessoal minha. O quão feio ele é. É um aplicativo feio, é difícil de usar, tem uma user experience ruim, antiquada. E eu olhava aquilo e, sinceramente, Bruno, pra mim, beleza importa nesse sentido, estética importa, precisa funcionar, entendeu? Então não só ele não funciona, como ele é feio. Eu abri aquele aplicativo e falava assim, meu Deus do céu, me dói usar. Então é muito curioso. Porque... Normalmente tinha uma pessoa que, pelo menos nos grupos de amigos, assim, fala, cara, você é o cara Splitwise, você vai responsável por alimentar esse negócio que você já sabe como mexer nesse negócio, talvez não seja tão intuitivo assim quanto poderia. A gente chama essa pessoa de financeiro do rolê, ou o CFO do rolê. Então a gente fala assim, essa pessoa tem um trabalho monstruoso, as outras pessoas às vezes não, porque é só fazer um Pix, né? Você tá lá tranquilíssimo e de repente você recebe uma cobrança. Faz um Pix aqui. Você vai lá e faz. Mas assim, é feio. E é manual e não resolve o problema do pagamento em si. O problema do pagamento, ele é grave, por quê? Porque às vezes as pessoas não têm dinheiro. Às vezes, sozinho, você não consegue reservar aquela casa no Airbnb para suas férias, porque você vai dividir ela com 10 pessoas. E quem tem 5 mil reais de limite no cartão? Ninguém. Às vezes você não consegue pagar seu aluguel sozinho, porque é sim o seu maior gasto, você precisa que a pessoa que mora com você componha aquilo, porque sozinho você não tem. Então, a parte do pagar, que era só o que faltava, é a mais importante. Lógico. Porque você precisa de fundos, você precisa de dinheiro, você precisa de, sabe, caixa. E você veio do e-commerce, aí você comentando, eu lembrei, eu também tive um e-commerce, eu entendi todas as dores do pagamento ali no final, quanto importante é um checkout, quanto importante ter uma experiência fluida e tal. E eu brinco que o e-commerce está um pouco à frente dos serviços financeiros, principalmente porque eles entraram no digital, bom, tem N razões, mas a concentração bancária, por exemplo, era um ponto de que não tinha muita competição, então vamos fazer o que a gente fazia numa agência, bota num aplicativo qualquer e não tem... Agora tem mais competitividade, estão pensando muito mais no UX, mas o e-commerce eles avançaram, ou seja, pergunta quanto que um marketplace, um mercado livre, briga com um submarino para ter aquele cliente. Total. Agora pergunta quanto 2 bancos brigam para aquele cliente, é muito pouco. Uma vez você está com aquele banco, você fica com ele, né? E o e-commerce eles resolveram essa parte do pagamento, por exemplo, pagamento com 2 cartões. Eu lembro quando eu estava tendo meu e-commerce, eu falei, você tem que colocar o pagamento com 2 cartões. Realmente é uma funcionalidade muito boa. Principalmente você tem o ticket muito alto, você divide em 2 cartões, aí você consegue dividir. São problemas que você vai resolvendo, ouvindo o cliente, que talvez os serviços financeiros estavam um pouquinho para trás, né? Não ouviu o cliente, ou a cama estava quentinha ali, por que eu vou me mexer muito? Agora a coisa está mudando, né? Mas eu acho que tem uma história que foi criada aqui no Brasil. Tem a parte de infra, tem a parte de open finance, tem a parte de fraude e segurança. São várias peças de um Lego que precisavam ser construídas para a gente chegar agora e mostrar esse produto. De novo, imagina você mostra isso há 10 anos atrás, que a galera nem comprava online. Todo mundo ia falar, mano, essa mina pirou, entendeu? E isso é importante, porque o que a Nó faz é juntar várias pessoas para pagar uma conta só.
se você não confia, se você não tem infraestrutura, se você não tem segurança, se você não tem pagamento instantâneo, você não vai. Você não consegue fazer. Imagina se eu falo assim, abastece a nó por boleto. Você fala assim, minha filha, tchau. Então, assim, tem coisas que precisavam mesmo acontecer, sabe? Não é, se eu chegasse há 10 anos atrás para um e-commerce e falasse, põe aqui 2 cartões, eles vão falar, mas Bruno, a gente não tem nenhum antifraude. Bruno, a gente não tem nem pagamento instantâneo. Bruno, eu não consigo fazer o settlement desse cartão de crédito, eu tô me ferrando aqui com a Visa, com o Mastercard. Tem uma infraestrutura criada para isso aí, méritos aí do Banco Central que está bastante avançado com relação a transferência de dinheiro, que é o Pix, né? Que você faz, apesar de não ser uma inovação disruptiva, é uma inovação incremental que tá na boca de tudo, já ganhou o brasileiro muito rápido, muito fácil. Pra mim é disruptivo. Eu acho disruptivo pra cacete o Pix. As pessoas têm inveja do nosso Pix, sabe? Os gringos, você que tava morando fora, eu lembro, meus investidores da nova parte deles são gringos. E aí eu fui para os Estados Unidos no começo desse ano pra conhecê-los. E aí mostrei o Pix. E eles assim... Sério? Eu não tô acreditando que o Brasil tem isso. Porque a gente é o quê? Visto como subdesenvolvidos, atrasados, países emergentes. E de repente a gente tem a maior disrupção. Pra mim é uma puta disrupção. É um orgulho, sabe? Não tenho dúvida. Na Espanha, eles tinham um sistema de pagamento instantâneo, só que não era feito pelo Banco Central ou centralizado no regulador, senão que era feito entre alguns bancos. Então, se você tiver conta num banco X, um banco digital do exterior, você não entrava nesse loop, aí você não conseguia entrar nesse pagamento instantâneo, que fazia com que o negócio seja... a adoção não fosse tão boa, sabe? E aí o Pix foi para revolucionar realmente a parte de transferência de ativos. E aí eu queria falar que você falasse um pouquinho do Open Finance, como você vê dentro da NOW Open Finance, e o que o Open Finance vai conseguir habilitar toda essa jornada, toda essa missão que a NOW tem afinal, a gente está falando de compartilhamento de dados, a gente está falando de compartilhamento, comunidade, já tá óbvio. Né? Você respondeu. De novo, só dava para nascer um produto como a NOW no momento que a gente está agora. Se não fosse pelo Open Finance, a gente não ia existir. Não tem como eu falar assim, me paga aqui um boleto, ou me faz um doc TED. Que era o que a gente fazia antes, né? Caótico. Bagunça, caro, né? E lento, e mais ainda difícil de conciliar. Então... como eu falei, eu e o Turra que a gente tava lá no Guia Bolso, só observando, assim, tipo, vai rolar. E aí a gente sempre pensava na ideia de orquestrar, né? Vamos orquestrar os pagamentos, mover daqui para lá. E com o Open Finance, para mim, ele é um grande desbloqueador de mobilidade de dinheiro. A gente precisa conseguir mover dinheiro mais fácil. Agora que tá todo mundo conectado nessa rede chamada internet, né? Antes era físico, agora tá todo mundo aqui. Então, a NOW, como eu falei, ela vive aqui, pensa que cada um desses é um banco e a gente tá à experiência. Eu preciso conseguir mover dinheiro entre todos os bancos, entre todos os estabelecimentos, entre todas as pessoas, assim. O que a gente está fazendo é 2 pagam e 1 recebe, é 3 pagam e 1 recebe, é 4 pagam e 1 recebe. Num sistema que foi criado em 1 paga e 1 recebe. Então, a nossa disrupção tá aqui. Mas para fazer isso, eu preciso ter um sistema descentralizado, compartilhado e preciso ter usuários aceitando estar ali. Então não basta o Banco Central lançar, a galera tem que usar. E foi o que a gente viu na pandemia. Lançou o Pix, usou o Pix. Eu lembro da galera falando assim, esse Pix aí vai vingar? Um mês depois assim, pá, tapa na cara. Você não precisa esperar muito, tá lá, entendeu? E o brasileiro virou um povo que adota a tecnologia rápido. Isso é demais também. Então, graças ao Open Finance que a gente existe. Teve algumas características do mercado brasileiro que fazem com que essas inovações aconteçam. Uma delas é o que você falou, adota novas tecnologias rápido. A gente usa muita rede social, que eu acho que colabora, comunidade, que é um ponto da NOW muito forte. Concentração bancária, queira ou não queira, apesar de toda essa evolução, ainda é muito, muito, muito forte. Crédito é extremamente caro, então se você colocar tudo numa panela ali e mexer, fala, cara, a disrupção tá para acontecer. E tem mais posso adicionar? Claro. O ser humano é social. Ninguém vive sozinho, certo? A primeira rede que existiu no mundo foi o idioma. A segunda foi o dinheiro, no mundo capitalista. A gente troca, a gente movimenta dinheiro desde o dia que a gente nasceu. E é como a gente se conecta com as pessoas. É como a gente vive em sociedade, pelo menos nós capitalistas. Então, a gente precisa transformar isso mais fácil. Então, existe um instinto natural do ser humano de ser social. Por que o dinheiro é individual?
Justo, justíssimo. Muito legal. E esse approach com... A gente vê, né, algumas indústrias que sofreram algum tipo de disrupção, a gente... um pouco da teoria que eu tenho que eu acho que os serviços financeiros estão para sofrer uma disrupção justamente porque a gente tem algumas características que vão fazer com que... Se você pegar os princípios básicos do dinheiro, ou seja, para que serve o dinheiro, né? Para você armazenar valor, para você fazer essa troca de exchange de valor, né? Sobrevivência. E se a gente pensar tudo que está acontecendo hoje, seja com moeda digital, blockchain, criptomoedas, que está mudando a forma como a gente armazena o dinheiro. Seja o Pix, que está mudando a forma como a gente transfere valor. Seja uma NOC, que está usando essa estrutura para você transferir o valor de uma forma muito mais rápida, simples, eficiente e melhor, né? Junta. Seja o Open Finance dando informação para melhorar a confiança no crédito, a gente está para acontecer uma disrupção muito grande no mercado. Eu acho que vai acontecer nos próximos meses ou anos aí. Então é muito... Eu também. Acho que assim, a gente, né? Tipo a NOA, a Plug, vários outros, estamos criando esse futuro. E quando eu penso assim, tipo... Sabe, às vezes eu fico viajando e eu falo assim, é como se a gente tivesse sentado numa dinamitezinha, sabe? E eu acho que tá vindo fogo, tá vindo fogo, tá vindo fogo e pá, de repente vai acontecer uma nova realidade que a gente acha que a gente tá criando, mas eu acho que ela vai ser mais disruptiva ainda do que a gente imagina, E foi o que aconteceu em outras indústrias, né? Não vai fugir, não vai ser diferente nos serviços financeiros. A forma como você faz serviços financeiros tá antiga ainda, sabe? A forma de você ter que entrar numa agência bancária, passar por uma porta giratória e falar com o cara para você pagar um boleto, não faz muito sentido mais. Né? É ridículo até. É ridículo, exatamente. Bacana. Ana, deixa eu fazer uma pergunta antes da gente terminar, que já passou super rápido o tempo aqui. Boletos, cartões de crédito, cartões de débito, com toda essa mudança nos meios de pagamento aí, qual que você acha que vai ser a evolução ou o futuro dessas formas de pagamento? Pra mim, gente, o que vocês acham que eu vou falar? Vai ser junta. Vai ser as pessoas juntas, tá? Eu me abstenho um pouco de dar a minha opinião, porque no final do dia é só a minha opinião. Se vai ser cartão, se vai ser o olho, o dedo, se vai ser só sentou na cadeira, pagou. Eu não sei como é que vai ser. Mas eu imagino um futuro realmente totalmente descentralizado, compartilhado, e no qual você consegue pagar pelas coisas junto, sozinho, rápido, instantâneo. Que o dinheiro é invisível, digamos assim, ele é só a forma como as trocas e a sociedade se conecta e sobrevive. Eu acredito que todas as moedas que existem, e encaixo real, dólar, cripto, pra mim é uma moeda, óbvio, né? Eu não sei qual que vai ser. A única certeza que eu tenho, aí é minha opinião, é que a gente vai pagar a conta até o dia que a gente morrer. A gente vai ter obrigação financeira de trocar dinheiro uns com os outros até o dia que a gente morrer. Pelo menos a nossa geração aqui, eu sou convicta. Então a gente tem que transformar isso numa coisa agradável de fazer. Uma ótima experiência, que eu acho que é onde vocês estão trabalhando. A gente quer fazer as brasileiras e os brasileiros amarem pagar a conta. O que é a missão mais difícil do mundo. Que missão complicada. É isso. Bacana, legal. Pessoal, a gente está indo pro final, passou super rápido aí. Antes de agradecer, Ana, a gente normalmente pede para os nossos convidados sugerirem algum livro, série, qualquer coisa que você acha interessante, que você leu, assistiu, compartilhou. Não precisa ser relacionado a negócio, não precisa ser relacionado a pagamentos, qualquer coisa que você pode compartilhar com o pessoal que está escutando e assistindo a gente. Boa. Eu sempre falo, Bruno, que essa é mais difícil pra mim, porque eu não leio muito, eu não leio nada, eu sou uma fazedora, eu gosto de fazer e descobrindo as coisas. Mas se tem uma coisa que eu sou obcecada é com como esses criadores estão evoluindo as redes deles para começarem a vender produto, né? Então, se tem uma coisa que me deixa aficionada sim, especialmente no mercado de beleza. E eu vejo muita influencer criando marca, eu acho isso fenomenal. Eu passo muito do meu tempo seguindo elas, vendo elas, entendendo como é que elas estão fazendo aquilo para uma comunidade de fãs. Então, tem uma específica na França, que é a que eu mais sigo e amo, ela chama Violette, ela era uma blogueira imensa, mais nichada, de certa forma. Acabou de lançar uma marca de maquiagem, é uma coisa assim. Explode rápido porque ela tem fãs, porque as pessoas amam ela, amam a ideologia dela, e sempre me deixa pensando como
sempre tem gente por trás do negócio, né? As pessoas é que fazem. E é muito importante na era nova que a gente tá, mostrar quem são as pessoas. Então eu me inspiro muito nelas e ver como é que elas construíram essas audiências bizarras para depois monetizar e tentar trazer isso um pouco pra gente, sabe? A gente tá construindo um produto ao mesmo tempo que a gente deveria criar uma audiência também. Então acho que essas pessoas têm muito a ensinar. Muito bom. Ana, na Plug a gente trabalha com grandes bancos, mas o que eu realmente gosto de trabalhar e de falar são com empreendedores que estão fazendo o futuro do serviço financeiro de uma forma. Sabe? É muito legal trabalhar com pessoas que têm um mindset muito parecido com o seu, com relação à disrupção, vamos construir coisas novas, vamos resolver um problema. E eu acho que a Nó segue na linha um dos mantras que a gente tem na Plug, que na verdade é da Y Combinator, que é construa alguma coisa que as pessoas queiram. Que eu acho que vocês estão muito bem nisso, vocês parecem pelo menos muito focadas nessa solução desse problema. Eu tenho certeza que a Nó vai explodir. Muito obrigado por estar aqui com a gente, de verdade. Eu estava empolgado pra gente ter esse bate-papo, foi muito legal. Acho que a gente poderia ficar horas falando aqui sobre serviços financeiros, disrupção, mercado de pagamentos. Também queria agradecer você, telespectador, quem está ouvindo no Spotify ou no YouTube. Vai estar tudo disponível nesses canais. Muito obrigado, até a próxima.